Irmãos, isso já é bom cantar com os irmãos aqui. Imagino como será nos céus. Tão bom já termos mais vozes para nos acompanharem. Esta sala estava muito grande, só para 5 pessoas a cantar. E agora mais vozes e em harmonia, a cantarmos louvores ao nosso Senhor. É por Ele que estamos aqui. É para transmitir o nosso agradecimento, o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor Jesus. E é bom ver as nossas famílias a reunirem-se de novo. Algumas caras que eu ainda não tinha visto assim pessoalmente. Depois eu vou poder ter permitido conhecer melhor, mais no fim da reunião. Mas agora é tempo de olharmos para a palavra do Senhor em Atos, capítulo 13. E pensar na missão que nós temos como discípulos de Jesus. Acabamos de cantar o que Ele fez, a forma como nos amou e aquilo que nós queremos fazer em troca desse amor, servi-lo, agradar-lhe. E parte desse serviço, ele é descrito aqui, talvez o principal serviço que se pode prestar a Jesus, ao nosso Salvador. Encontramos então introduzido aqui no capítulo 13 do livro de Atos. Atos capítulo 13, nós vamos ler os primeiros 3 versículos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Esta é a palavra na qual nós vamos meditar. E os nossos meninos, as nossas crianças também vão poder ouvir no texto bíblico uma história. Nós vamos meditar nesta história, destes homens que foram escolhidos por Deus e separados pelo Espírito Santo para falar de Jesus. Mas a Aninha vai acompanhar os nossos pequeninos para lerem uma outra história também da Bíblia. Eu fiquei tão feliz ao ver a Aninha, a alegria dela e o desejo dela de preparar-se, a expectativa que este momento chegasse. E cá está então o Misael e a Teté a saírem com a Ana. E depois, se entretanto alguma outra criança chegar, os irmãos depois ajudam a chegar até lá. Mas nós vamos para Atos, capítulo 13. Lembrar que a igreja tem uma missão. A missão foi deixada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A missão que nós entendemos que é da nossa igreja, como de todas as igrejas que há na terra, igrejas locais, é fazer discípulos. Isso está em Mateus 28. Fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Então é falar de Jesus às pessoas, é falar das grandezas de Jesus, falar da autoridade de Jesus, da sabedoria de Jesus, do amor de Jesus, para que as pessoas fiquem encantadas como nós estamos encantados com Jesus, para que as pessoas fiquem gratas como nós estamos gratos a Jesus e que decidam segui-lo, decidam imitá-lo, decidam servi-lo. E o batismo representa essa identificação. E depois vem então a questão do ensino, de ler o que Jesus ensinou, que os apóstolos dele escreveram. Isto faz parte da missão. Em outras palavras, a nossa missão é testemunhar na região da Grande Lisboa a edificação de um corpo de crentes em Jesus Cristo, batizados, que tenham fé semelhante nas Escrituras, que estejam comprometidos com a edificação mútua, que se encontrem sob a autoridade de presbíteros e diáconos qualificados, sejam obedientes às ordenanças, que são o batismo e a ceia do Senhor, que pratiquem a disciplina na igreja e que evangelizem o mundo. Esta é uma definição da missão da igreja, um pouco mais alargada, mas é o que está em Mateus 28. Mas há um texto que eu queria citar, nós já meditamos nesse texto várias vezes. Em 1 Timóteo capítulo 3, vamos abrir rapidamente nesse texto.
para lembrar de uma expressão que nós encontramos no versículo 14 e 15, nos versículos 14 e 15, que são expressões muito importantes acerca da razão, explica porque que nós nos reunimos à volta de um livro. No fundo é em nome de Jesus, mas à volta deste livro. Paulo diz assim a Timóteo, na verdade ele queria falar com a igreja de Éfeso, mas no versículo 14, 1 Timóteo 3,14 diz assim: escrevo-te estas coisas. Então a importância de um livro, de uma carta, de palavras escritas. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, mas se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ou seja, nós temos aqui a razão porque recebemos a Bíblia. Porquê que temos a Bíblia? Para saber como proceder, como fazer, sendo igreja, como ser discípulo de Jesus. Então o Novo Testamento, e não apenas a carta de Timóteo, nós acreditamos que todo o Novo Testamento, especialmente aquilo que foi escrito pelos apóstolos, foi escrito para ficarmos cientes de como se deve proceder na casa de Deus. Temos a doutrina do próprio Senhor Jesus Cristo, os seus discursos, temos as suas pregações, o seu ensino registrado pelos evangelhos, mas temos as cartas que explicam como ser igreja. Toda a Escritura é inspirada e nós encontramos, e vamos ler alguns textos no Velho Testamento, que também nos instruem, que também nos mostram como servir a Jesus, como é que Ele quer ser servido. Tem princípios no Velho Testamento. Por isso toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que todos, homens e mulheres de Deus, sejamos aperfeiçoados nessa verdade. Então os escritos de Paulo, os escritos de Lucas, os escritos de Pedro. Lucas escreveu o livro de Atos. E o que ele escreveu é chamado pelo apóstolo Paulo, e ele, consciente que estava a escrever a palavra de Deus, ele chama o que Lucas escreveu de Escritura. É a mesma expressão que se usa para se referir ao Velho Testamento, que Jesus usava para se referir ao Antigo Testamento, a lei de Deus, a palavra do Senhor. E Paulo usa essa expressão Escritura para se referir ao livro de Atos e ao Evangelho de Lucas, aquilo que Lucas escreveu, as obras de Lucas. Então nós estamos diante da Escritura, estamos diante da palavra do Senhor. Atos 13 é palavra de Deus, inspirada para nós, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos educar na justiça. Uma história que tem estado na minha mente, quando eu penso em missões, eu penso numa história que é difícil de ser lida, mas eu queria lembrá-la resumidamente. Em 1 Crônicas, capítulo 13, convido os irmãos a abrirem, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 13. Uma história complicada, uma história difícil, mas alguns versículos que eu queria destacar desta história. Davi tinha esse desejo de trazer a arca do Senhor, que representava a presença do Senhor no meio do povo do Senhor. E Davi queria trazer, então, esse símbolo da presença do Senhor para junto dele, junto do povo, para a cidade do Senhor, a cidade de Deus, para Jerusalém. E ele pergunta no versículo 2, se bem vos parece, se isso vem do Senhor nosso Deus. Então há aqui uma consulta, há uma pergunta se deveriam ou não fazer isso, e o versículo 4 diz: então toda a congregação concordou que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Então houve ali uma consulta popular, busca de conselhos, acharam que tudo bem, vamos fazer, avançar, e versículo 7 diz que puseram a arca de Deus num carro novo. E talvez por causa do que os filisteus tinham feito. Essa história está em 1 Samuel, um texto paralelo, capítulo 6. Os filisteus, um povo que não conhecia o Senhor, não conhecia a palavra do Senhor, tinha levado a arca do Senhor para a sua terra, mas por causa de maldição que a arca do Senhor levou para a sua terra, doenças, pragas, eles mandaram de volta para Israel
a arca num carro que construíram novo para trazer a arca, e bois sem serem guiados, sem serem guiados por um homem, mas guiados obviamente por Deus. É interessante porque eles fizeram um teste. A história é encantadora. Eles puseram uma fêmea que tinha tido um bezerro há pouco tempo, e uma mãe com um bebê pequeno, ela não quer afastar-se da sua cria, do seu bebê, e por orientação do próprio Senhor, os bois, no caso aqueles animais, inclusive a fêmea, ela levou a arca do Senhor em direção a Israel, contrariando o instinto animal. Vemos Deus a agir aqui nesta história de uma forma clara, e provavelmente, então o texto não é claro, mas eles souberam do que aconteceu e quiseram também construir um carro novo para levar a arca do Senhor para Israel. O versículo 8 diz que Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Estavam tão felizes por estar a servir ao Senhor. E é aqui que entra a parte mais difícil. Eles queriam agradar ao Senhor e achavam que cantando e com alegria e com instrumentos que iriam agradar ao Senhor, com um carro novo, iriam agradar ao Senhor, iriam servir ao Senhor. Mas o Senhor não se agradou. O versículo 10 diz que, na verdade, quem conhece a história sabe o que aconteceu. No versículo 9 diz que quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então, versículo 10, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Então Davi temeu a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Os cânticos não apaziguaram a ira de Deus, a alegria do povo, o carro novo não apaziguou a ira de Deus, porque a sua palavra foi desobedecida, foi desrespeitada. E nós sabemos dessa explicação no capítulo 15, mais à frente. Então tem a explicação, versículo 2, disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Essa orientação estava em Deuteronômio, no capítulo 10, nós lemos essa orientação. O Senhor separou a tribo de Levi, estou a ler o versículo 8 de Deuteronômio 10, porque há aqui uma referência à lei, ao que o Senhor determinou, à eleição, à escolha do Senhor. E é no versículo 8 de Deuteronômio, capítulo 10, que nós lemos essa decisão do Senhor. Depois, no versículo 12, lemos assim: Davi disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos. Ficamos só entre nós, perguntar a opinião uns dos outros. O que é que tu achas? O que é que os mais velhos acham? O que é que os especialistas dizem? Os estudiosos dizem? Ficamos só entre nós, os principais do povo, o rei, só as autoridades civis, pessoas cultas. Mas não consultamos o Senhor, não o buscamos, segundo nos for ordenado. No versículo 14 diz: santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, pelas varas que nela estavam. Esta expressão é importante. Como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Não de acordo com os seus palpites, as suas opiniões, as suas preferências, não de acordo com o padrão dos filisteus, ou dos ímpios, ou dos que não conhecem o Senhor, não conhecem a lei do Senhor, o padrão do mundo, por muito elevado, por muito digno, nobre, sacrificial que tenha sido o trabalho desses estudiosos,
mas não é a palavra do Senhor. Então, esta é uma história que me constrange, que me entristece, sim, porque eu vejo muitas vezes essa tendência no meu coração para confiar em homens, para confiar em estudiosos, confiar em autoridades, em pensamentos de homens, mas este texto diz que nós precisamos confiar em Deus, entender a sua palavra, procurar os seus mandamentos, e foi isso que Davi fez. Ele voltou à lei do Senhor, lembrou-se de Deuteronômio e entendeu que eram os levitas que tinham que levar a arca, e era com varas, não com carros de bois, novos ou velhos. Ele entendeu porque estava escrito, fez isso, e o Senhor abençoou, e a arca chegou a Jerusalém. E aí houve festa, e aí houve alegria, porque foi feito de acordo com a palavra do Senhor. Voltando ao livro de Atos, e Atos é um livro narrativo, tem alguns mandamentos, tem ensino de Jesus, tem ensino apostólico, tem pregação e para nós serve de norma, mas esta história em Atos 13 é simplesmente narrativa. Mas nós vamos, a partir desta história, que é uma história narrativa, não tem mandamento, mas vamos ver o ambiente em que missões acontecem na igreja primitiva, nos primeiros irmãos, e onde Paulo, ainda chamado aqui de Saulo, onde ele começa o seu ministério público ou onde se torna mais conhecido e mais evidente o seu ministério. Ele já tinha começado o ministério público um tempo antes, mas é a partir do capítulo 13 que nós vemos Paulo, o apóstolo aos gentios, a cumprir essa missão que Deus lhe deu. Então nós já lemos o texto, havia então profetas e mestres, e queria destacar o ambiente em que a igreja está. A palavra é esta, servindo. O que ela significa? A palavra que está por detrás, na língua original, é alguém que assume um ofício que deve ser administrado às próprias custas. Não fica à espera de um salário para fazer este trabalho. É alguém que cumpre um ofício público, a bem dos outros. E não é porque recebe um salário, é porque quer o bem público. É também uma expressão que é usada na língua grega para descrever o trabalho, o serviço de sacerdotes, dos levitas que se ocupavam com os ritos sagrados. A expressão latria, liturgia, vem deste verbo grego. Então é um serviço, é um trabalho sacerdotal, levita, religioso, relacionado com o sagrado, os sacrifícios no tabernáculo. Esta palavra refere-se àquele trabalho de adoração, de culto. Também é uma palavra que se refere ao trabalho dos cristãos, ao serviço dos cristãos que prestam a Cristo. Seja através da oração intercessória, é um serviço, é uma liturgia que se presta a Deus e às pessoas. Seja instruindo outros no caminho da salvação, ou de alguma outra forma, daqueles que ajudam com os seus recursos também, que dão ofertas, fazem contribuições, que assistem outros na pobreza. Este verbo significa isso. E era o que os irmãos em Antioquia estavam a fazer. Estavam a servir dessa forma. Não à espera, não por constrangimento, não por ganância, não porque queriam dinheiro, mas porque queriam servir a Deus e servir as pessoas. Isso é a ideia deste verbo. Esse era o ambiente daquela igreja. Estavam a servir, servindo eles ao Senhor. Era assim que essa era a postura destes irmãos. A ideia o verbo traz essa ideia de sacrifícios espirituais, que Pedro menciona na sua carta no capítulo 2, e que se espera que os crentes, chamados aqui nesta carta de pedras que vivem, também prestem esse tipo de serviço, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então, esses sacrifícios, o irmão John MacArthur, ele no comentário que faz essa expressão, ele define assim: obras que são feitas para honrar a Deus por causa de Cristo, sob a direção do Espírito Santo e sob a orientação da Palavra de Deus.
Então são esses os sacrifícios. É o Espírito Santo que conduz, é a palavra de Deus que dá os limites. Então, alguns exemplos. Oferecer toda a energia do corpo a Deus. A melhor parte do dia, a melhor parte do meu corpo, a melhor parte da minha energia, na verdade é toda. Porque tudo o que fizermos com a energia do nosso corpo devemos fazer com a intenção de agradar ao Senhor. Isso é o que se espera. É verdade que nem sempre conseguimos fazer. Muitas vezes usamos energia para fazer coisas que nós queremos e que nós sabemos que desagradam a Deus. Mas nós precisamos lembrar que esse não é o padrão de um discípulo de Jesus. O padrão, o que se espera é que se trabalhe para fazer com a energia do corpo aquilo que agrada a Deus, de acordo com Romanos 12. É louvar a Deus, sacrifícios de louvor, dizer coisas em que Deus é exaltado, é elogiado. Isso é louvar a Deus, é destacá-lo na nossa vida, é fazer o bem. Isso é um sacrifício. Às vezes estamos cansados, estamos com sono, estamos com fome, mas temos que fazer o bem aos nossos mais próximos, na família, vizinhos, irmãos na igreja. Mas fazer o bem são sacrifícios. Muitas vezes fazer o bem implica em sacrificar o nosso tempo, o nosso conforto, o nosso descanso, os nossos bens. Mas isso é sacrifício espiritual. É levar as pessoas, é compartilhar os próprios recursos, então dar ofertas, é levar as pessoas a Cristo. É um sacrifício porque muitas vezes somos associados a pessoas pobres de espírito, pessoas mentalmente limitadas, retrógradas, pessoas pouco inteligentes, não é? Então, falar de Cristo e levar portugueses, europeus a Cristo é um sacrifício. O ambiente não é propício a falar de Jesus. Pelo contrário, é um ambiente hostil e de desprezo. Mas é um sacrifício espiritual, talvez o principal que podemos e devemos fazer. Sacrificar os próprios desejos pelo bem de outros e orar. Orar é um sacrifício. Ler a Bíblia e orar é um sacrifício. Contraria a vontade da carne. É difícil nos mantermos acordados, atentos e ativos, mas é isso que o Senhor espera em Apocalipse 8, versículo 3. Essa palavra, oferecer como se oferece incenso, oferecer orações a Jesus. Então essa ideia de serviço. E não é razoável então que abandonemos a palavra, dizem os apóstolos, quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. É também um serviço. Estudar a palavra e orar é um serviço. A outra palavra que eu desejo destacar, de Atos 13, daquele versículo, é a palavra jejuar, ou a ideia de jejuar. O ambiente era um ambiente de serviço, onde havia energia, havia força física, porque estamos a falar da força do corpo, e isso implica levantar, falar e servir. Mas também é um ambiente de jejum, parece que é o contrário, né? Falta de comida, falta de energia, e fica aqui essa tensão. Mas como é que eu vou ter força para trabalhar se eu não como? Porque jejuar literalmente é ficar sem comer. Mas o que é que nós temos? Já estudamos sobre o jejum e vamos fazer um resumo daquilo que temos aprendido com a palavra de Deus acerca do jejum, porque esse era o ambiente que marcava aquela igreja. Eles serviam e jejuavam. Jejuando dá a ideia de que era algo que faziam com regularidade. Alguma comida comiam, com certeza, mas também tinham dias para jejum, tinham momentos em que se abstinham de comer. Mas a ideia do jejum, e que nós lemos acerca da Bíblia, na Bíblia acerca do jejum, é precisamente esta ideia de que o jejum ensina a nossa alma a dizer isto ao Senhor. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então, ensinar a alma, ensinar o corpo, quando começa a sentir fraqueza e a desejar comida, a dizer: alma, é assim que tu tens que desejar Deus. Espírito, é assim que tu tens que ter fome por Deus, pela presença de Deus. Quase sempre e em quase todos os lugares o jejum tem ocupado um lugar de grande importância, uma vez que está intimamente ligado ao sentido íntimo da fé, ao sentido íntimo
da expressão de adoração. Foi Edward Farrell, citado por John Piper, que ele diz assim: talvez esta seja a explicação para a extinção do jejum nos nossos dias. Quando o sentido de Deus diminui, o jejum desaparece. E eu não sei como é que está a vossa experiência com o jejum, mas o jejum faz parte da vida da igreja, da vida do crente, da vida do discípulo de Jesus. E quando essa noção de Deus, da presença de Deus desaparece, desejo por Deus desaparece, também ouve-se falar pouco de jejum ou nada de jejum. Então fica aqui esta lembrança, fica aqui esta recordação. Nós precisamos ensinar a nossa alma, através do nosso corpo, a desejar Deus e a depender da força que vem da fé, da força que vem da crença, a força que vem do serviço, a força que vem da devoção e da piedade. Se nós não temos sentido um grande desejo pela manifestação da glória de Deus, não é porque tenhamos dele sorvido profundamente e estejamos satisfeitos, não. É porque temos beliscado por longo tempo da mesa do mundo. A nossa alma está cheia, ou seja, está estufada. Comemos tanto as coisas do mundo que a alma está cheia de pequenas coisas e não há lugar para as grandes, ou seja, para o prato principal, para o que é mais importante para a nossa alma. Então esse irmão, neste livro, Fome de Deus, Fome por Deus, ele diz assim: o meu alvo e a minha oração ao escrever este livro é que ele possa despertar uma fome pela supremacia de Deus em todas as coisas, para a alegria de todos os povos. O jejum prova a presença e sopra a chama dessa fome. É um intensificador do desejo espiritual. É um inimigo fiel da escravidão a coisas inocentes. É um ponto de exclamação físico no fim da frase: é este tanto, ó Deus, que eu anseio por ti e pela manifestação da tua glória no mundo. Então este desejo que eu tenho por comida, é assim que eu quero expressar a minha fome por ti, Deus, pela tua supremacia, porque tu sejas conhecido pela minha família e pelas pessoas que estão perto de mim, pelas nações na terra. Esta imagem é uma imagem curiosa do que pode representar o jejum, não é? E as imagens falam muito, não é? Que fique gravada na nossa mente para pensarmos nisto durante a semana, pensarmos o que podemos fazer no próximo domingo, estando juntos novamente, se o Senhor permitir, algo semelhante a isto que queria convidar os irmãos a fazer. A pergunta: o jejum então é uma prática cristã? Então há alguns princípios, aquilo que Jesus diz em Mateus 9, ele pergunta, porque ele foi questionado acerca do jejum. Os judeus jejuam, os discípulos de João Batista jejuam e os teus discípulos, eles não jejuam. E Jesus disse: por acaso podem estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? É uma referência a ele próprio, os convidados são os discípulos. E ele diz assim: dias contudo virão em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. O noivo foi-nos tirado pelos planos de Deus. Jesus deveria ascender aos céus e fisicamente estar lá até a hora de regressar. E é verdade que o seu Espírito foi dado, mas nós temos anseio pela sua presença. E é isso que o jejum expressa, que o Senhor venha. Mais de Deus, mais de Cristo em nós. Então os discípulos de Jesus, eles jejuaram no Novo Testamento. Além deste versículo, em Atos 13, mais à frente no capítulo 14, por causa da eleição de presbíteros, a escolha de pastores, jejuaram. Paulo conta a sua experiência de muitos jejuns que teve no ministério, em 2 Coríntios 6. No capítulo 11, ele descreve-se como servo de Cristo, ministro de Cristo, e diz: eu fiz isso com jejuns também. E vem esta ideia, portanto, em Deuteronômio, no capítulo 8, a intenção do jejum, a intenção de Deus
humilhar o povo, ou o povo deixar-se humilhar com a fome, com o desejo por comida, para se lembrar de que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então Jesus jejuou e citou a palavra do Senhor, e cita este versículo de Deuteronômio capítulo 8, e é aquela ideia que está em Abacuque capítulo 3, um texto bem conhecido dos crentes. Diz: ainda que não haja fruto, que a figueira não floreja, não haja fruto na vide, que a oliveira, o produto minta, que não haja azeitona ou azeite, que os campos não produzam o mantimento, o cereal para o pão, se as ovelhas forem arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. O crente diz: todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ainda que eu não tenha o produto, ainda que eu não tenha o alimento, o crente pode dizer: eu alegro-me no Senhor. Esta é a realidade do crente, a realidade do homem e da mulher que creem em Deus, que são fiéis ao Senhor. Então, o outro texto importante, Mateus 16, Jesus, ele não diz se jejuardes, ele diz quando jejuardes. E ele espera que os seus discípulos jejuem. Lembrar de novo uma frase que, um comentário a este versículo, que tem ficado na minha mente e é uma das frases que mais Deus usou para me ensinar a rir, a sorrir mais. Eu tenho que fazer um esforço muito grande para fazer um sorriso. Os meus músculos são muito travados aqui. Então muita gente diz que eu sou muito sério e eu tenho que fazer um esforço por causa do que J.C. Ryle disse acerca deste texto. Ele disse assim: aprendamos da instrução do nosso Senhor acerca do jejum, a grande importância da alegria na nossa expressão de fé. Aquelas palavras unge a cabeça e lava o rosto são cheias de um profundo significado. Elas deveriam ensinar-nos a almejar, permitir que as pessoas vejam que o cristianismo nos torna felizes. Nunca nos esqueçamos de que não existe expressão de fé em parecer melancólico e sombrio. Estamos nós insatisfeitos com as recompensas de Cristo ou com o seu serviço? Certamente que não. Então, que não pareçamos que estamos, ou que estivéssemos tristes com o que Cristo, ou insatisfeitos com o que Cristo nos deu. Então, eu tenho que ter cuidado com a minha expressão facial. Eu tenho que me esforçar por lembrar de Cristo e que aquilo traga paz e alegria ao meu coração. E é num contexto de jejum. Não é ficar com aquela aparência de que eu estou esfomeado, que eu estou a fazer jejum. Era isso que os fariseus, os hipócritas faziam, para que as pessoas os vissem religiosos e piedosos. E Jesus condena esse comportamento e diz: ainda que estejas com fome, ainda que estejas cansado, lembra-te de Jesus e põe um sorriso no rosto. Lava o rosto, penteia o cabelo, põe um perfume, vai tomar um banho e vive. Ana jejuava. Nós lemos isso em Lucas 2. Ela que adorava noite e dia em jejuns e oração, dava graças a Deus e falava a respeito do menino que todos esperavam. Era a redenção de Israel. Pensando em Jesus, ela jejuava e orava. E isto está relacionado com a vinda de Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, diz Paulo que há uma coroa guardada para todos os que amam a vinda de Jesus, todos os que desejam que Jesus venha, todos que têm saudades de Jesus. Há uma coroa, ele chama-lhe a coroa da justiça, 2 Timóteo 4:8. E por isso a Bíblia termina com esta expressão: Amém. Vem, Senhor Jesus. É isto que nós somos ensinados a dizer. Que o Senhor Jesus venha, que Ele volte. Nós temos saudades dEle, nós precisamos dEle. Os tempos em que vivemos exigem fortemente uma plenitude do Espírito Santo nos ministros. Foi um pregador puritano que disse isto. E nós não deveríamos descansar até obtermos essa plenitude. Já viveu há mais de 200 anos. E ele já entendia o que os ministros precisavam na altura e não é diferente do que nós precisamos hoje, nós que somos homens e mulheres chamados para servir ao Senhor.
Para que isso aconteça, eu creio que ministros, acima de todas as outras pessoas, deveriam consagrar-se à oração secreta e ao jejum, e também a orar e jejuar uns com os outros. Parece-me muito adequado, face às circunstâncias do presente, que ministros que vivem próximo se encontrassem regularmente e passassem dias em jejum e oração fervorosa entre eles, buscando sinceramente a provisão extraordinária da celeste graça divina que nós tanto precisamos hoje. Mais de Deus, mais da palavra de Deus. Menos tempo para preparar uma refeição, que às vezes são 3 horas. Entre preparar uma refeição, comer e arrumar a cozinha, às vezes são 3 horas que nós estamos com uma refeição. Então, precisamos de ter tempo para buscar Deus, para pedir mais da sua graça. Primeiro, este jejum em Atos 13 aconteceu depois da primeira vinda de Cristo. Então não é algo só do Velho Testamento. Jesus já tinha estabelecido a sua igreja e este jejum, portanto, é no Novo Testamento. Este jejum de Atos 13 foi um jejum corporativo, ou seja, a igreja, os crentes, os discípulos jejuavam em conjunto. Este jejum provou ser uma ocasião para uma orientação especial do Espírito. Foi uma ocasião. Não foi porque jejuaram que o Espírito Santo deu uma revelação especial, mas foi uma ocasião em que o Espírito Santo aproveitou para falar de uma forma especial. Isto é importante frisar. Nós não jejuamos negociando com Deus uma revelação especial, mas é verdade que a nossa alma fica mais sensível, mais atenta, fica mais pronta para receber a revelação do Senhor. E por fim, este jejum de Atos 13 mudou o curso da história. As pessoas que foram escolhidas, especialmente Saulo, o apóstolo, aos gentios. E foi nesta ocasião que a nossa própria história, os europeus, tiveram essa mudança. O Evangelho chegou à Europa, chegou às nações do Ocidente. Alguns exemplos de jejum na Bíblia, se quiserem anotar as referências, segundo Crônicas, são histórias que se destacam, pelo menos na minha perspectiva, sobre jejuar. Segundo Crônicas, capítulo 20, a história de Josafá, que teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum então em todo o povo, e o povo congregou-se para pedir socorro ao Senhor, e vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscar ao Senhor. Diz então mais à frente, em 2 Crônicas 20, que o Espírito do Senhor, no meio da congregação, ele manifestou-se e ouviram o Senhor a dizer: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas do Senhor, mas de Deus. Mas há também um tipo de jejum que Deus despreza, que é o jejum descrito em Isaías 58, esse jejum religioso, meramente por hábitos. Os meus pais faziam assim, os meus pastores, os meus líderes faziam assim, eles mandam, a pessoa não sabe porque que faz, e esse é um jejum que Deus despreza. Isaías 58 explica isso. Mas jejuar tendo medo, jejuar tendo receio, jejuar tendo desejo de Deus, são expressões que os homens de fé viveram. Esdras, capítulo 8, ele diz que ele teve medo da jornada. Ele primeiro tinha muita confiança e dispensou a ajuda do rei. Mas depois ele teve tempo para pensar no que tinha feito e teve medo. Então, Esdras 8, 21 diz que ele caiu em si, não é? Então, o que é que ele fez? Agora eu não vou voltar atrás. Não vou dizer ao rei que eu quero os exércitos. Eu vou orar. E pediu para o povo jejuar e orar com ele, para pedir então essa proteção no caminho. Uma história interessante sobre o jejum. E o Salmo 73, que nós já lemos, também esta ideia de desejar o Senhor. O Salmo 42 é um salmo que não usa a palavra jejum, mas de certa forma fala deste anelo, deste desejo, esta fome, esta sede por Deus. O Salmo 42. O Salmo 63 descreve essa secura da terra para dizer ao Senhor: Deus, a minha alma tem sede de Ti.
Eu te busco ansiosamente, o meu corpo almeja-te como terra árida, exausta, sem água. É essa fome de Deus. E aquilo que Paulo descreve em Filipenses 3, também não usando a palavra jejum, Filipenses 3:8, ele diz: eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como lixo, como refúgio para ganhar a Cristo. Eu quero mais de Cristo. Então, nós jejuamos, nós pedimos a Deus que nos dê mais de Cristo. E Ele atende a essa oração. Quando nós o buscamos, Ele quer abrir a porta, Ele quer responder ao pedido, Ele quer dar mais do seu Espírito. Este é o ensino de Jesus acerca daqueles que pedem mais do Espírito Santo, mais da plenitude de Deus. E por isso nós lemos em Lucas 6, palavras do Senhor Jesus: bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. É dizer ao Senhor, baseado no Salmo 63, Pai, eu estou vazio, mas Tu és pleno. Eu estou com fome, mas Tu és o pão do céu. Eu estou com sede, mas Tu és a fonte da vida. Eu sou fraco, mas Tu és forte. Eu sou pobre, mas Tu és rico. Eu sou insensato, mas Tu és sábio. Eu estou quebrantado, mas Tu és completo. Eu estou a morrer, mas a Tua graça, o Teu amor fiel, a Tua misericórdia é melhor do que a vida. É dizer isto ao Senhor. Então o jejum, disse um pregador no 4º século, o jejum é tanto quanto está em nós uma imitação dos anjos, um desprezo das coisas presentes, uma escola de oração, um alimento da alma, um freio na boca, uma redução de concupiscência que tranquiliza a raiva, sossega a ira, acalma a tempestade da natureza humana, estimula a razão, limpa a mente, alivia a carne, afugenta poluições noturnas, que liberta de dores de cabeça. Por meio do jejum, o homem adquire um comportamento sereno, fluência no falar e percepções corretas da sua mente, disse este pregador. A outra palavra que quero destacar então, e ela fica evidente, mas é oração, é oferecer orações ao Senhor. Servir ao Senhor implica oferecer orações, dizer estas coisas que acabamos de ler, dizer ao Senhor, aprender com a Bíblia, a dizer ao Senhor, com os salmos, preciso de Ti, mais de Ti, quero-Te servir, quero-Te honrar e interceder pelos outros irmãos. Este era o clima daquela igreja. Era assim que eles serviam, jejuando, orando. E então a última expressão é essa ideia de impor as mãos sobre aqueles homens que foram escolhidos pelo Espírito Santo. Esta é uma frase usada a respeito de Jesus quando ele curava, e às vezes ela era indicativa de também ser levado preso, impor as mãos. Em Atos 5:18, em Marcos 14, a imposição das mãos como que um gesto de autoridade. No Velho Testamento, um gesto relacionado com os sacrifícios, de identificação. Em Levítico, capítulo 8, versículo 14, pôr a mão na cabeça do animal era uma expressão de identificação. Aquele animal representa-me, ele está-me a substituir. O meu pecado é como se fosse imputado, lançado sobre aquele animal que vai ser degolado, vai ser sacrificado, vai ser morto. O seu sangue vai cair na terra. Então, nesse sentido simbólico, significava a afirmação, o apoio, a identificação com uma pessoa ou com o seu ministério. E uma história que eu já contei há algum tempo atrás, voltei a lembrar dela, que de certa forma está relacionada com esta ideia de serviço, de ministério, de identificação também, de entender o Evangelho e de viver isso de uma forma tão simples, no ambiente da casa. Eu vou trocar o nome aqui da história, mas foi Stanley Jones que contou esta história. Ele usa um outro nome, mas para mim faz mais sentido usar o Pedrinho. Uma manhã o Pedrinho colocou ao lado do prato da sua mãe um pequeno pedaço de papel e dizia assim naquele pedaço de papel: a mãe deve ao Pedro, por fazer recados, 2,50 €.
Por ser bom, bondoso, 1 euro. Por ter aulas de música, 1,5 euro. Extras, qualquer coisa que eu me esqueça, 50 cêntimos. Total, 5,50 euros. Estava lá no prato, para a mãe se lembrar. A sua mãe sorriu, mas não disse nada. E quando chegou a hora do almoço, ela colocou a conta no prato do filho. E lá com os 5,5 euros, então estava pago. E os olhos do menino até dançaram. Mas havia outra conta lá e ela pôs uma outra conta ao lado. O Pedro deve à mãe por ser bondosa, 0. Por cuidar dele durante um longo tempo de doença, nada. Pelos sapatos, pelas roupas, pelos livros e pelos brinquedos, nada. Por todas as refeições e pelo lindo quarto, nada. Então, o Pedro deve à mãe, nada. E o Pedro, quando entendeu o que estava a acontecer, as lágrimas vieram aos olhos e ele colocou os seus bracinhos à volta do pescoço da sua mãe, enfiou a sua pequenina mão na mão da mãe e disse: mãe, pega este dinheiro todo de volta. Mamãe, deixa-me amar-te e fazer as coisas todas de graça. E é isso que o Salmo 116 nos lembra. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O Senhor quebrou as nossas cadeias. Estávamos escravos do pecado. E o Senhor quebrou-as, morrendo na cruz, derramando o seu sangue. E quando nós pensamos em imposição de mãos, pensamos nessa identificação com aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele deu-nos tudo. Vamos pedir salário em função do que vamos fazer ao Senhor, que vamos trabalhar para Ele? Então a pergunta é esta: como se deve proceder em missões? Na missão de ser igreja, de viver igreja. Lembrar que há mandamentos, há orientações bíblicas, há princípios claros nas Escrituras que nós devemos seguir, mas é um ambiente de fé, de integridade, de devoção ao Senhor. É de acordo com a palavra do Senhor, não é de acordo com os nossos pensamentos. Lembremos da história de 1 Crônicas, Davi, Uzá, Israel, os conselhos, os filisteus, carro de bois. Vamos lembrar das histórias, vamos retirar os princípios. É de acordo com a palavra do Senhor, é de acordo com os mandamentos do Senhor, é fazer segundo a palavra do Senhor. E sobre isso, então, lembrar o que um irmão, diretor de uma agência missionária, ele disse. Ele foi missionário na América, num dos países da América Latina, e depois, mais tarde, tornou-se diretor de uma agência missionária e entrevistava candidatos a missões. E ele diz assim, e nós concordamos com esta afirmação: a grande necessidade do campo missionário, e lembrar que a Amadora, a Grande Lisboa, é o nosso campo missionário mais imediato. Mas a grande necessidade do campo missionário é teologia sistemática e é pregação expositiva cristocêntrica. Aquilo que nós vimos a semana passada é doutrina, é a palavra de Deus, é teologia, é a verdade. Então houve um jovem que ligou para ele, numa entrevista, ele disse: eu quero ir dar a minha vida para esse lugar. E o irmão que estava lá, ele disse: ninguém aqui precisa da tua vida. É uma boa maneira de começar uma entrevista, não é? Um candidato a missionário, ele disse: eu quero ir aí para dar a minha vida pelo povo, pelas pessoas, por essa nação. E o irmão disse assim: ninguém aqui precisa da tua vida. Eu não sei o tom da voz, mas independentemente do tom da voz, eu acho que só esta frase já assim deixa o jovem meio abandonado, não é? Eu li, ouvi e transcrevi, mas o irmão a dizer isto. Então ele diz assim: não venhas para cá. Eles precisam de alguém que abra a boca e fale de Deus. Eles precisam de Deus.
Missões é enviar a verdade do Evangelho de Deus a este mundo através de homens e mulheres. Se tens paixão por missões, eu não quero saber. A verdadeira questão é saber se te tens dedicado a conhecer Deus e a conhecer a Sua Palavra, de maneira que quando fores ao campo missionário, possas abrir a tua boca e instruir as pessoas sobre Deus. Se não estás preparado, não vás para o campo missionário. O que é que nós precisamos no campo missionário? Pergunta este irmão. Nós precisamos de plantar mais igrejas locais que sejam bíblicas e saudáveis. E devemos apoiar estas igrejas até que elas se tornem autónomas. Não precisem de ofertas de outros países, de outras igrejas para se manter, sustentar os seus obreiros, arrendar as suas instalações ou comprá-las. Se tornem autónomas. Tenham uma liderança bíblica no seu meio, não missionários que venham de fora, até que possam multiplicar-se e difundir a verdade que professam. E esse é um trabalho duro. Isso é difícil fazer. Então ele diz àqueles jovens: se queres envolver-te em missões, deixa-me dar-te um conselho. Abre a tua Bíblia. Estes são conselhos para nós que queremos ser missionários aqui nesta região. Abre a tua Bíblia, consegue bons livros, estuda as Escrituras, memoriza capítulos, organiza as tuas ideias numa teologia sistemática e conhece bem o que tu crês. Prepara-te para defender a verdade. Conhece algo acerca da história da igreja, a história cristã. Torna-te mestre na palavra de Deus. E só depois vai para o campo missionário. Até lá, e temos ouvido isto muitas vezes, até lá, fica em casa. Fica em casa. Porque nós não precisamos mais da confusão que já está lá fora. Isto parece tão duro, mas desculpem, é a verdade. E a igreja bíblica existe. Eu vi esta frase numa igreja que eu visitei, região de Brasília, no Brasil, Gama, cidade do Gama. Eu visitei uma igreja lá, um amigo nosso, um colega nosso que nos recebeu, e eu vi esta frase e creio que nós podemos dizer a mesma coisa acerca de nós aqui. A igreja bíblica existe para que todos os moradores da Grande Lisboa, isto parece megalomaníaco, não é? Uma coisa muito grande, não é? 3 milhões de pessoas, 3 milhões e meio. Mas que todos os moradores da Grande Lisboa e cada pessoa do mundo compreenda o Evangelho. Mas nós temos que ter uma visão grande assim. O YouTube pode chegar a muitas pessoas. Os folhetos que nós distribuímos, se nós ainda não conseguimos falar, explicar a Bíblia, nós podemos usar literatura, nós podemos usar vídeos que explicam bem o Evangelho. E a pergunta é: Pedro, com quem é que tu vais compartilhar o Evangelho esta semana? O que é que vais fazer para cumprir a missão nesta região onde tu estás? É a pergunta que eu faço a mim mesmo, é o desafio que fica. Foi para isso que nós fomos chamados para estar aqui, neste lugar. A partir deste lugar, nos prepararmos, nos equiparmos para cumprir a missão. A missão de falar de Jesus às pessoas. Se elas vão crer ou não vão crer, isso é trabalho do Espírito Santo. Não é o nosso papel convencer as pessoas de que Jesus é verdadeiro. A nossa missão é espalhar o Evangelho, é espalhar a verdade. Num contexto de serviço, num contexto de jejum e de oração, num contexto de identificação e de responsabilidade, de fidelidade ao Senhor. Então a pergunta é essa: com quem vais compartilhar o Evangelho? O Evangelho é o fundamento, Jesus é o fundamento, e é isso que nós vamos cantar então para terminar este nosso tempo e lembrar destas verdades que não mudam, estas verdades eternas.